tarde a todos. Então, temos hoje mais uma sessão do nosso ciclo de palestras. O palestrante de hoje é um professor do nosso programa de pós-graduação, professor Hugo Tremonte de Carvalho. O Hugo é doutor em Engenharia Elétrica pela FRJ, mestre em Matemática Aplicada pela FRJ e graduado em Matemática Aplicada pela FRJ. Hugo, obrigada por ter aceito o convite, por estar participando aí. É o primeiro professor do nosso programa participando do ciclo de palestras nesse semestre, e eu fico muito contente aí com a sua posição de ter aceitado e de ter até se voluntariado também para apresentar uma palestra para a gente. Então, obrigada, Hugo. Então, em geral, você já conhece, a gente coloca um tempo aí de 40 a 50 minutos, precisando de mais, tá? Fica à vontade. Beleza. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo convite, na verdade, por ter aceito meu voluntariamento, né? Bom, como a Kelly falou, eu sou um eterno escravo do FRJ, graduação, mestrado, agora dando aula na FRJ, e eu vim falar um pouquinho aqui para vocês o que eu aprendi na parcela do meu doutorado. Meu contato com estatística começou somente no meu doutorado, que começou em 2013. Eu peço perdão, eu não consegui encontrar o tag dessa apresentação da minha defesa, então eu tive que reciclar ela. Vou reciclar parte dela e recortar, colar com umas outras coisas, enfim, não vai ficar muito bonito, mas eu infelizmente não achei o tag dela, se perdeu. Bom, qual que é o meu objetivo aqui hoje com vocês? Tá? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a área de processamento de áudio, falar como que estatística entra nisso. Em particular, como que estatística tem alguma ação de áudio, tá? Então, eu vou passar um pouquinho por isso que eu vou utilizar essa apresentação para dar esse background geral para vocês. E depois eu vou compartilhar em outra tela com vocês 4 artigos que me deram possíveis indicações de trabalhos, né, que poderiam render algumas certas dissertações de mestrado, enfim, algumas pequenas ideias que eu tive de trabalhos que dá para ser concluído em um ano, mais ou menos, tá? Então, claro, essa palestra também acaba tendo um pouco de objetivo a propaganda, né, não de mim, mas da área, para vocês, caso alguém tenha interesse em fazer pesquisa nessa direção. Tá? Bom, todo mundo sabe que esse aqui é o base, né? Esse aqui do lado direito é o bar, que está trocadilho no título da minha tese, Base em Aplicações da Estatística Bayesiana em Restauração de Áudio. Meus orientadores foram Luiz Wagner Biscainho, professor lá de Engenharia Elétrica, e Flávio Ávila, antigo professor da UERJ, agora está trabalhando nos Estados Unidos. Tá? Então, bom, vamos começar aqui com essa breve apresentação sobre restauração de áudio. Tá? Eu começo essa apresentação aqui mostrando um dos registros mais antigos de pintura rupestre que a gente tem. Bom, então, como eu tinha começado, né, eu começo essa apresentação ilustrando aqui através das pinturas rupestres mais antigas do mundo que a gente tem conhecimento, né, que o ser humano sempre teve algum desejo por eternizar certo momento para posterior apreciação. Né? É claro que é bastante mais fácil fazer isso na forma de desenho do que, por exemplo, você fazer uma gravação de um gramofone, alguma coisa assim. Tá? E, de fato, se a gente for considerar os primeiros dispositivos de gravação em aspas de áudio, né, a gente encontra certas tábuas encontradas na Mesopotâmia e na Suméria, aí, que eram dessa natureza. Tá? Se você passar um pouquinho adiante no tempo, para quem é músico ou conhece muito de música, consegue reconhecer aqui do lado direito um prelúdio de uma partitura e aqui esquerdo uma coisa também, dentro um pouquinho uma partitura, tá? Então, o ser humano também acabou desenvolvendo uma maneira de conseguir eternizar, desde cedo na história, né, informação musical para posterior apreciação, mas é claro que isso tem um pequeno lado ruim, né? Você olha uma pintura, você consegue entender o que estava acontecendo ali naquele momento, por mais que não tenha um movimento, né, por trás, é uma coisa estática. Porém, se você olha uma partitura aqui, mesmo um músico treinado, né, não é imediato você conseguir inferir que música está aí por trás. Né? Tem toda a questão da interpretação também
dessa canção. Então, para executar o conteúdo que está contido, você precisa contratar uma pessoa ou um grupo de pessoas para transformar essa informação visual numa informação de fato musical. E do ponto de vista musical, mais ainda, né, bem ou mal, qualquer pessoa consegue fazer um desenho de palito e eternizar um momento para sempre, né? Crianças já fazem isso desde cedo. Porém, crianças escutam música, mas é bastante difícil você conseguir encontrar alguém que esteja capacitado a transcrever informação auditiva em uma forma escrita. Tá? A transcrição musical é uma tarefa bastante complicada. Então, não é à toa que demorou alguns milênios, né? Só em 1875 que surge o primeiro dispositivo que é capaz de gravar áudio e, de alguma forma, tá? Automaticamente, sem que alguém necessite transcrever aquela informação manualmente. Tá? É importante como que esse fonoautógrafo funciona, porque ele acaba sendo um modelo tanto para o nosso sistema auditivo, quanto para outros modelos, outros equipamentos posteriores de gravação de áudio. Tá? Então, ele cria uma representação visual da informação auditiva, que é vagamente inspirado pelas estruturas do ouvido humano. O que, que acontece? Você tem aqui essa... Vocês veem o meu mouse também, né? Vocês não veem só a tela, não, né? O mouse vai para vocês. Sim, aparece o mouse. Beleza. Então, essa boca aqui desse nego mais ou menos simula como se fosse a entrada do nosso ouvido. Esse funil concentra a informação sonora. Aqui na ponta tem uma membrana, né? Essa membrana vibra de acordo com o som, que faz uma agulha vibrar indo e voltando. E essa agulha que vibra, ela vai rabiscando um papel e te dá uma informação assim. Tá? E você tem alguma confiança de que quando você olha para isso e você não entende nada, mas você fica com o seu coração tranquilo e você pensa que, ok, de alguma forma a informação auditiva está contida nesse papel sujo aqui. Então, se a gente for traduzir um pouco mais matematiquês isso, e vai ser útil daqui a pouco, né? Como é que o som se transmite também? Bom, o som se transmite por uma mudança na pressão do ar. A gente tem, em total silêncio, o ar está numa determinada pressão estacionária. Quando você fala, você faz, né, uma variação de pressão no ar. Essa variação de pressão no ar entra no nosso ouvido, faz o nosso tímpano vibrar, e aí faz uma maluquice completa para chegar no nosso cérebro. Então, como eu falei, esse funil aqui simula o nosso ouvido. Tá? Aqui dentro entra essa função f de t, que tem a variação no nível de pressão sonora no instante de tempo t. Né? Você imagina que alguma réplica dessa função é passada para essa membrana aqui atrás, que quando movimenta a agulha, escreve o gráfico, com muitas aspas, dessa função nesse papel ou nesse vidro esfumaçado. Tá? Recentemente, as pessoas descobriram uma técnica para conseguir pegar esse trecho e escutar o que está gravado usando ferramentas de processamento de imagem. Infelizmente, eu não tenho isso no momento disponível para vocês, eu posso procurar depois, mas de nada ia adiantar eu tentar compartilhar áudio pelo Meet, dado que já está difícil a conexão dessa forma. Tá? Hugo. Bom, oi. Desculpa interromper. Só claro. Quanto à questão que você acabou de falar aí de como que a gente escuta o som, né, de mexe, questão do tipo, né, etc. Você poderia falar um pouco, já que você é engenheiro, poderia falar um pouco de que conhecimento físico a gente precisa para entender como que funciona essa questão do som, de tudo? Se eu fiz. Eu entendi a sua pergunta. Quem está perguntando? O Wittenberg? O Wittenberg. Eu conheci pela voz. Eu te respondo com uma outra pergunta. O quanto que você quer entender de som? Não, eu imagino que tem algo a ver com ondas. Eu preciso saber um pouco de ondas, eu preciso saber um pouco de pressão. Então, eu preciso entender modelos relacionados a como modelar ondas, amplitude, etc. Preciso entender modelos que trabalhem com pressão de alguma forma. Então, assim... Sim. Mas aí, novamente, cabe a pergunta, né? Qual é o objetivo que você deseja ao trabalhar com essas coisas? Por que eu estou te fazendo essa pergunta de volta? Tá? Como eu trabalhei com processamento de sinais, eu sempre trabalhava com uma representação digital dessa forma de onda. Tá? Eu já vou falar dela daqui a pouquinho.
Então, no meu trabalho, se eu fosse olhar no sentido estrito da palavra, para trabalhar com processamento de áudio, restauração de áudio, você não precisa ter muito conhecimento de propagação de ondas, enfim, não é tão necessário isso. Mas, por outro lado, se você quiser desenvolver, por exemplo, um codificador de áudio, né, vamos supor, você não gosta do MP3 e você quer desenvolver um codec melhor do que o MP3, tá? Aí, nesse caso, você precisa entender não necessariamente de ondas ou de propagação sonora no ar, tá? Mas você precisa entender mais como que o nosso cérebro interpreta. Você precisa entender uma área chamada psicoacústica, que lida de como que o nosso cérebro interpreta a informação auditiva, que está realmente na interseção da acústica com fenômenos psicológicos e neurológicos. Se você quiser trabalhar, por exemplo, com simulação de instrumentos musicais ou simulação de ambientes, por exemplo, eu faço uma gravação aqui no meu quarto do meu violão. Eu toco violão e baixo, para quem não sabe, eu sou metido a música. E se eu quisesse mixar essa gravação e fingir que eu estou tocando numa igreja super bonita, com aquela acústica reverberante, aí sim eu tenho que entender bastante sobre propagação de ondas. Certo. Entende? Então, o nível que você tem que entender da física por trás, tá, é claro que você entender da física por trás sempre eu acho divertido, particularmente, e sempre pode ser bastante informativo, né? Ajuda, te dá alguns insights, mas o necessário mesmo para você meter a mão na massa e desenvolver coisas depende muito da sua aplicação. Entendi. Respondi mais ou menos o que você perguntou? Não, respondeu sim, respondeu, foi ótimo. Obrigado. Beleza. Gente, podem interromper quando vocês quiserem, tá? Isso aqui é um bate-papo, não é uma palestra, apresentação, assim, tão formal, tá? Então, bom, a gente tem essa função F de T, que representa pra gente, né, a variação de pressão sonora, que entra no nosso ouvido e faz a gente escutar coisas, igual vocês estão ouvindo eu falar agora aqui para vocês, com alguns artefatos por conta da rede, tá? Bom, o fonoautógrafo ele é de 1875, se a gente avançar 2 anos no tempo, né? O fonógrafo foi patenteado pelo inventor americano Thomas Edison, tá? E ele é o primeiro dispositivo que era capaz de gravar e também reproduzir som, ao contrário do fonoautógrafo. É curioso que na época que o fonógrafo foi proposto por Thomas Edison, as pessoas criticaram muito ele, falaram, mas como assim? Que coisa inútil. Para que você quer gravar uma música e escutar ela de novo? Ninguém quer fazer isso na vida. Né? Hoje em dia isso parece bastante retardado quando a gente pensa dessa forma, né? Mas na época não era uma coisa tão aos olhos das pessoas conseguir escutar uma informação musical previamente reproduzida. E o funcionamento do fonógrafo, perdão, é bastante parecido com o do fonoautógrafo. Tá? O som entra por essa corneta, aqui uma membrana se mexe, que faz uma agulha vibrar para baixo. Essa agulha ela faz sulcos em cilindros de cera, tá? Que parecem filmes de máquina fotográfica, para quem já viu, é artefato antiquíssimo. E, como você fez sulcos em um cilindro, né, o que você consegue fazer é reproduzir também. Né? Basta que você pegue uma agulha que seja diferente daquela para não fazer um sulco ainda mais fundo, a agulha vai passar pelo sulco, ela vai vibrar a membrana aqui, e essa vibração de som vai ser amplificada por essa corneta e você vai conseguir escutar o som, né, que você gostaria muito que fosse idêntico ao som que foi tocado, mas claramente não é, né? Lindenberg, se você quiser entender como que essas coisas funcionam, né, aí sim você tem que ir um pouco mais para a física por trás, entender que a transformação da energia sonora numa energia mecânica para transcrever no disco, no cilindro, enfim, aí você entra já em coisas um pouco mais profundas nessa direção, tá? Sim. Sim. Bom, os discos de gramofone de vinil têm um funcionamento parecido com o do fonógrafo, tá? A diferença é que você não grava em um cilindro, você grava em um disco. Isso possibilitava que você fizesse cópias de uma gravação muito mais facilmente, tá? Você não tinha como fazer facilmente cópias de um cilindro, e então gramofone e discos de vinil foram introduzidos com uma necessidade mais comercial. Assim. Por isso eu vou pular direto para as fitas magnéticas, que tem alguma certa novidade aqui.
elas tinham algumas vantagens em relação às mídias pré-existentes. Em particular, elas tinham um pouco menos de ruído, né, como eu falei aqui para o Idenberg agora. A transformação da informação sonora numa informação mecânica para gravar aqui é muito ruidosa. Então, o que era gravado, a informação que era gravada no cilindro e transformada depois em som, não tinha nada a ver praticamente, era tudo cheio de contaminação em relação ao que era gravado, era tocado de fato. Tá? Então a fita magnética meio que tentou contornar isso de alguma forma. E como que ela funciona, né? A forma de onda, né, aquela função F de T representando a pressão sonora, agora é capturada no microfone, um dispositivo que na época do fonógrafo não existia. Bom, agora você converte energia mecânica numa energia eletromagnética, tá? Através das equações de Maxwell, já eram bem entendidas nessa época, e você transforma essa corrente elétrica do microfone num campo magnético que é imposto em uma fita contendo óxido de ferro. Você magnetiza uma fita de acordo com essa forma de onda. Tá? Então, é uma coisa bastante mais engenhosa do que somente você transformar a informação sonora numa informação mecânica. Você converte em outro tipo de informação completamente diferente. Tá? Historicamente, a gente chama os dispositivos e mídias, tipo esses dois, como analógicos. Tá? E esse nome vem do fato de que a forma de onda F de T ela é gravada analogamente, né? Ou seja, de forma quase exata na mídia. A principal desvantagem dessas mídias é que, bom, no caso do fonógrafo, muita informação ruidosa é gravada, e no caso das fitas magnéticas, tá? As equações de Maxwell introduzem fenômenos não lineares e certos tipos de distorções na sua gravação, caso o equipamento não seja de excelente qualidade. Ok? Então, quem tiver interesse mais nessa direção, de fato, a fita se torna um pouco mais necessária. Agora, a última mídia que vai nos trazer bastante informação para o que a gente vai falar hoje é o CD, né, o falecido Compact Disc. Foi desenvolvido, foi uma das únicas vezes onde duas grandes empresas rivais se juntaram para fazer alguma coisa e obter mais lucro do que teriam se fizessem separadamente. Então, o CD foi o primeiro momento onde duas grandes empresas se juntaram para ainda que lucrariam se fizessem algo separadamente. Tá? A passagem do tempo da tecnologia, agora a informação gravada é virtualmente idêntica ao original, e muito a grosso modo o CD funciona através de um disco de policarbonato que é criado através de um laser. E durante muitos anos a mídia padrão para o consumidor agora já está novamente esquecido por nós. Tá? E como é que o CD funciona? O CD é dito uma mídia digital. Tá? Como é que ela funciona? Bom, olha para essa funçãozinha, esse símbolo de X que está aqui. Né? O que está gravado no CD não é exatamente a função F de T. Tá? O que é gravado no CD é uma amostragem dela, uma amostragem não no sentido estatístico, mas no sentido processamento de sinais. Ou seja, você vai olhar essa função não para todos os valores de T reais. Você vai olhar para um conjunto de valores, F de T1, F de T2, F de T3, F de T4, etc, etc. Tá? Então, a informação que é gravada no CD é chamada de essa F de NT. Né? Você faz uma amostragem dela e ela é chamada de uma mídia digital, porque você, na verdade, vai armazenar no CD esses números guardados no formato de dígitos binários. Tá? Ou seja, além de você perder uma informação no tempo, né, você não guarda mais F de T, mas uma amostragem de F de T, você ainda tem que truncar cada número real desses, tá? Por padrão, 16 bits para armazenar no CD. E aí você pensa, pô, que coisa terrível, né? O CD, então, é pior ainda do que os outros, mas eu estou jogando muita informação fora e perdendo muita informação, porém, felizmente, não é o que acontece, tá? Existe um teoreminha que eu não vou entrar em nenhum detalhe, mas ele diz pra gente que se o som que você deseja gravar não tem frequências tão altas assim, então você essencialmente consegue recuperar a função F inteira a partir das suas amostras discretas através de uma fórmula mágica aqui que não vem ao caso. Tá? Esse é chamado Teorema de Shannon, tá? Mas eu coloquei o nome de outras pessoas importantes
também associadas a resultados semelhantes a esse. Tá? O que acontece é que não necessariamente os sinais de áudio de interesse têm frequência limitada, porém, nossa audição é limitada. A gente não escuta sons mais do que 20 mil Hz, tá? Ou seja, a vibração da pressão atmosférica, se exceder 20 mil Hz, a gente não escuta mais, está fora do nosso limiar de audibilidade. Tá? Ou seja, é suficiente que você, por razões técnicas, que eu vou pular aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Se você olhar a sua forma de onda f de t 40 mil vezes por segundo, né, em intervalos regulares, 40 mil vezes por segundo, o teorema de Shannon garante que você consegue recuperar exatamente a mesma informação auditiva no nosso limite da audição, sem nenhuma perda de informação. Tá? Por razões históricas, que não vem ao caso, na verdade, o CD, você não olha a forma de onda uma vez a cada 40 mil segundos, mas sim uma vez... desculpa, você não olha a forma de onda 40 mil vezes por segundo, mas você olha 44.100 vezes por segundo por motivos técnicos que não vem ao caso. Beleza? Então, a gente tem garantias matemáticas, né, de que o CD, com esse seu novo... Antigamente eu adorava colocar pause nas minhas apresentações, hoje em dia tem isso. Esse é o problema de reciclar a apresentação. Então, o teorema garante para a gente que, beleza, se você tiver só as bolinhas pretas, você não perde nada e você consegue recuperar a informação audível que estava no tracejado preto. Tá? Bom, isso dá um breve background para a gente de gravação de áudio, amostragem e coisas importantes. Tá? Bom, a gente trabalha com restauração de áudio porque quando você tem uma mídia antiga, um cilindro de cera, um disco de gramafone, ela está sujeita às piores tragédias possíveis. Né? O seu cilindro pode estar arranhado ou quebrado, o furo de um disco pode não estar bem centralizado, o disco pode estar torto, a fita magnética foi mal gravada, enfim. E você pode estar interessado em recuperar essa informação por motivos históricos. Né? Poxa, você tem a única apresentação da Miranda em 1920, porque ela é historicamente importante. Então, você quer ter algum jeito de conseguir recuperar essa gravação que está completamente degradada e você não consegue escutar nada do que está dentro dela. Tá? Bom, existem soluções comerciais para isso. A CEDAR é uma companhia estabelecida no Reino Unido, que na época que eu defendi meu doutorado, em 2017, ela era a única companhia do mundo dedicada inteiramente a equipamentos de restauração de áudio, tá? Seja para fins de preservação histórica ou para investigação forense. Isso é bastante importante também, tá? Eu acabei dando a motivação somente artística, que acaba sendo o que eu mais gosto, mas se você tem, por exemplo, uma gravação de uma cena do crime, e você pode ter muita informação importante escondida por trás do ruído que você gostaria de recuperar para identificar algum potencial criminoso naquela situação. Tá? Bom, como é que esses softwares funcionam? Né? Você nunca tenta fazer a restauração na mídia original, você não tenta consertar a fita zoada, você não tenta consertar o gramofone quebrado. Você primeiro transcreve esse sinal para o computador, ou seja, você digitaliza ele num processo parecido ao que a gente falou ali do CD, e você desenvolve um algoritmo para tratar os artefatos auditivos causados pela eventual degradação nessa mídia. Tá? Bom, e como é que a estatística entra no meio disso? Primeiro que você cria um modelo para o sinal original. Eu vou falar, beleza, se não tivesse nenhuma degradação, meu sinal teria um modelo X. Tá? Você modela a degradação de alguma forma. Eu estou falando de forma bem vaga mesmo, daqui a pouco eu vou tornar um pouquinho mais específico. Tá? E você vai medir o quanto que o sinal degradado se desvia do seu modelo original, e isso vai te permitir uma forma estimar parâmetros dos seus modelos para permitir a estimação a posteriori do seu sinal. Tá? De modo bem vago, é assim que funciona a utilização de estatística dentro do problema de restauração de áudio. Tá? Indo um pouco mais a fundo, deixa eu pular essa parte, aqui é bem específico da minha defesa, não vou falar isso aqui. Bom, um modelo bastante usado na literatura para modelar sinais sem degradação, que tem uma interpretação do ponto de vista de processamento de sinais, é o modelo autoregressivo,
tão famoso da gente, tá? Para a gente ter uma ideia do tamanho das coisas envolvidas, tá? Lembra que a cada segundo você vai olhar sua forma de onda 44.100 vezes. Então, se você olhar uma música de 4 minutos, ela representa uma série temporal com tamanho 10.584.000. Isso é bastante grande. Você imagina que vai ter um único modelo que represente isso, tá? Você pegar uma música de 4 minutos com introdução, refrão e outras coisas, não é razoável que ela seja modelada por uma única coisa suficientemente simples. Então, o que a gente faz? A gente vai ao nosso linear da audição, só que agora não na frequência máxima, mas sim no tempo mínimo. Tá? A gente não consegue distinguir sons abaixo de 20 milissegundos. Tá? Qualquer som abaixo de 20 milissegundos soa como se fosse um tec, alguma coisa assim, muito, muito breve. Então, o seu sinal original, que tinha milhões de amostras, sua série temporal gigantesca, você vai quebrar ela em subséries temporais menores, com mais ou menos 1.000 amostras cada uma delas. Tá? E cada subsérie temporal dessas aqui, denoted by X, coisa horrível, eu não traduzi isso adequadamente, você vai modelar ela por um processo autorregressivo, e a ordem precisa ser bastante alta dessa forma, mais ou menos, tá? Porque a ordem do seu processo autorregressivo, através dos polos da função característica do seu processo autorregressivo, tem a ver com as frequências mais aparentes na sua música. Então, como em geral os sons que a gente escuta tendem a ser bastante complexos, você precisa de uma ordem alta para capturar toda essa informação, tá? Então, já tem alguma coisa mais ou menos familiar para a gente aparecendo aí, tá? Modelos autorregressivos, modelam sinais não degradados. Ok. Isso aqui eu já estava explicando, ok. E o interessante, para quem gosta de música e já escutou músicas no formato FLAC, né? O FLAC é um formato de codificação sem perda. Tá? Você diminui o tamanho, mas sem perder nenhuma qualidade sonora. Tá? O FLAC, ele é baseado no nosso querido modelo autorregressivo. Tá? Ele só funciona porque o modelo autorregressivo se dá um bom ajuste para o nosso sinal sem nenhuma degradação. Tá? Bom, e aí, voltando aqui esse slide, né, onde eu havia mostrado a vocês, né, agora a gente já sabe qual o modelo estatístico que a gente gostaria de usar para o nosso sinal original. Em geral, vai ser um modelo autorregressivo. Tá? Você nunca vai tratar o sinal com todos os tipos de degradação possíveis, né? Você sempre vai tratar algum tipo de degradação particular. Tá? E você vai fazer uma combinação do seu modelo autorregressivo com a possível degradação, vai escrever um modelo conjunto para todas as suas variáveis de interesse e vai explorar esse modelo para conseguir fazer o seu procedimento de restauração. Tá? Muito a grosso modo, eu estou sendo bastante geral isso daqui, tá? Bem pouco específico. É assim que a estatística tem alguma interseção com a área de restauração de áudio, ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Tá tranquilo? Eu passei rápido por alguma coisa um pouco duvidosa? Tá todo mundo ok? Para mim está claro, acho que pode seguir. Pessoal, Beleza. melhorou para vocês Então, o problema aí da internet do Hugo? Tá dando para entender direitinho? Aproveitar que teve esse intervalo. Alguém tem... Eu acho que tá dando para ouvir. Tá, então tá bom. beleza, que bom. Então, seguimos. Beleza. Mais perguntas aí? Aproveitem que o Hugo parou. Não, assim, eu não sei se é uma pergunta ou se é uma curiosidade. Você falou do modelo do AR, do autorregressivo, né? Por que não... Uhum. Então, minha curiosidade é por que não algo ARMA? Por que não incluir um Media Model? Faz sentido. Essa é uma boa pergunta. Essa pergunta já foi feita na literatura. Tá? O modelo AR, né, ele introduz polos na nossa função característica do nosso processo, tá? Enquanto que a parte média móvel introduz zeros. Uhum. Do ponto de vista de processamento de sinais, isso significa
que a parte autorregressiva está atiçando frequências presentes no sinal e a parte média móvel está matando frequências que não estão presentes no seu sinal. E do ponto de vista musical, isso acaba não sendo muito razoável, né? Porque você não tem como garantir que alguma frequência não está presente no seu sinal, porque... Aí agora eu vou tocar na física de novo dos instrumentos musicais, né, Wittenberg? Se você toca... O que diferencia um dó no violino de um dó no piano, né? Dado que é a mesma nota com a mesma frequência fundamental. São os harmônicos, né? Os instrumentos têm... Você não toca só uma determinada frequência fundamental, você toca ela e os múltiplos números dela. Então, se você tiver uma banda tocando um monte de coisa ao mesmo tempo, frequências ali acontecendo que você não tem muito como dizer que alguma não está presente. Tá? E, de fato, na literatura há trabalhos onde as pessoas tentam usar o modelo média móvel ou o modelo ARMA para trabalhar com restauração. E, do ponto de vista da restauração de áudio, não traz grandes benefícios. É uma complexidade computacional que não traz grandes custos, não traz melhorias. Tá? Uma outra coisa que eu já tentei fazer também é que a gente acaba usando um modelo autorregressivo para cada bloquinho desses, né? Então, cadê? Aqui é uma R, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, o que eu tentei fazer em algum momento foi tentar fazer algum modelo autorregressivo variante no tempo. Em vez dos meus AI serem constantes, eles são funções AI de T, e eu tentava estimar essas funções com base na evolução do sinal. Eu não levei esse trabalho muito adiante, mas eu percebi que o custo computacional também não valia a pena, aparentemente, tanto assim, em relação ao resultado que potencialmente seria retornado. Tá. Já me foi perguntado também em outras ocasiões por que não usar modelos dinâmicos ou outros modelos mais gerais de séries temporais e tudo mais. Mas o lance é que você quer usar um modelo que ele não seja tão flexível a ponto de aprender até a degradação. Tá? Você quer usar um modelo que seria mais adequado somente para informação pura, de modo que a degradação não fosse bem capturada por esse modelo. E o modelo autorregressivo é um bom compromisso entre essas duas informações. Tá? Então, bom, tendo em mente, agora eu gostaria de falar para vocês algumas ideias, como eu falei que eu tive, que eu acho que daria para serem concluídas em um tempo de um mestrado, para quem tiver interesse, quem achar isso legal, ou para quem não achar legal, só para conhecer um pouco mais sobre o que é possível fazer com a nossa querida estatística por aí. Tá? Bom, o primeiro que eu vou mostrar, que eu acho que acaba sendo mais simples, né, é um trabalho de 2013, 2012, dos meus orientadores de doutorado, aonde trabalharam com restauração de sinais restaurados por ruído impulsivo. Ruído impulsivo é um problema que todo mundo já escutou quando você pega aquela gravação antiga e tem parece uma lareira no fundo da gravação, tá? Tem uns techs um pouquinho mais alto do que o normal ao longo da gravação inteira, tá? Novamente, eu também não trouxe nenhum exemplo para mostrar para vocês, até porque o Google Meet não permite fazer compartilhamento do áudio do computador. Mas eu posso mandar tudo isso para vocês depois por e-mail para quem tiver interesse. Mas todo mundo que já ouviu uma gravação antiga identifica isso, né? Não é o chiadinho de fundo, não. É um tipo a melhor descrição é uma larinha que acontece no fundo do seu sinal de áudio, tá? Se você olhar graficamente o que acontece com o seu, tá? A informação sonora que está em azul, aqui no fundo bem pequenininho, tá? Esse azul com amplitude bem próxima de zero, enquanto que essas coisas que claramente tem alguma coisa de errado com isso, são os cliquezinhos que você ouve, tá? Um sinal que você acha que esteja degradado por muita coisa, na verdade, ele tem 5% das suas amostras contaminadas, tá? E aí, bom, vamos lá, né? Agora você quer construir você já tem um modelo autorregressivo para o que está aqui por trás, tá? A gente já se convenceu que o modelo autorregressivo é bom para isso. Agora você precisa de um modelo para entender como é que são essas descontinuidades introduzidas pelo artefato, né?
por exemplo, se você pegar um disco de gramofone que esteja bastante riscado, toda vez que a agulha passar por cima de um risquinho, o resultado que você vai ouvir vai ser isso daí. Tá? Se você der um zoom, né, provavelmente aqui, nesse cara bastante agressivo, o que você vai observar é alguma coisa mais ou menos assim. Tá? E aí, o que você pode fazer? Você pensa, olha, se eu olhar para isso daqui, né, eu consigo pensar em fazer algum modelo para esses cliques. Tá? Então, não vem ao caso a gente entrar nesses detalhes, mas você vê, poxa, então eu posso modelar uma ocorrência desse techzinho de uma madeirinha quebrando na minha lareira por uma função malandra, tá? Que depende de alguns parâmetros, depende de onde que isso está localizado no sinal, M0 e M, depende de um certo fator de amplitude V, que vai me descrever quão agressivo que é isso ou não, esse fator lambda de decaimento que me diz justamente que, bom, uma vez que eu passei, que minha agulha passou desse arranhão, né, tende a haver um decaimento aqui e eu volto ao normal no meu sinal. Então, o objetivo desse trabalho acaba sendo, ok, então eu quero fazer algumas coisas. Primeiro de tudo, eu não sei quantos cliques tem em um bloco do sinal, então eu vou implementar um algoritmo de saltos reversíveis para identificar quantos cliques tem aqui. Tá? E para cada clique, eu vou querer estimar alguns parâmetros de interesse. A localização, a duração desse defeito e esses parâmetros que dizem respeito à amplitude e à taxa de decaimento. Tá? Tendo como base recuperar o fato do meu modelo ser autorregressivo. Tá? Ou seja, você tem um modelo para o sinal X, você tem um modelo para o ruído Y, você tem X mais Y sendo observado e você quer recuperar quem que é a informação X. É um problema bem simples desse ponto de vista, claro, né, um problema bastante simples, beleza? Bom, nesse trabalho, meus orientadores, como eu falei, utilizaram um algoritmo de Metropolis Hastings com saltos reversíveis, descrevem aqui completamente essa bruxaria demoníaca que é o algoritmo de Metropolis Hastings com saltos reversíveis, não vem ao caso. Porém, nunca foi tentado na literatura de restauração de áudio tentar aplicar inferência variacional para fazer esses modelos. E como agora eu estou na fúria de inferência variacional, né, eu estou participando dos seminários das sextas-feiras, enfim, tenho trabalhado com isso, eu tenho pensado que pode ser interessante abordar algumas coisas via inferência variacional, e minha maior motivação para isso é a questão computacional, né? Quem já implementou um algoritmo de Metropolis Hastings com saltos reversíveis, bem sabe que pode demorar bastante, isso atrapalha bastante a sua convergência, tá? E bom, a MCMC só funciona depois que converge, mas se você demora para convergir, você pode demorar, tipo, 3 horas para restaurar um bloco de 20 milissegundos. Então, se você quiser restaurar um sinal que tenha 4 minutos, você vai demorar algumas semanas para conseguir fazer esse procedimento todo. Então, se você quiser agilizar isso computacionalmente, uma possibilidade é você utilizar, por exemplo, inferência variacional, tá? Onde a gente modelaria os parâmetros da degradação como independente, os parâmetros do modelo autorregressivo também, usando as hipóteses de Minfield. Ainda não há na literatura de inferência variacional uma maneira de fazer um análogo de saltos reversíveis, então a gente ia perder um pouco em estimar quantos defeitos desse acontecem em um bloco do sinal, mas eu acho que poderia ser um trabalho interessante de ser feito, tá? Outra possível direção que me surgiu a ideia em algum momento, tá? Hugo. Oi. Hugo, Kelly, só uma curiosidade, você acha que poderia ser um trabalho de mestrado, doutorado? Eu acho que isso daria para ser um trabalho de mestrado. Tá. É curiosidade para ver a dificuldade mesmo. Dado que eu também gostaria de aplicar inferência variacional em algum problema, outro problema, fiquei curiosa. Uhum. Não, eu acho que daria para ser um trabalho de mestrado, porque já tem coisas feitas na literatura, né, na resolução desse problema, já tem um modelo pronto, que esse modelo aqui seria essencialmente aplicar alguns métodos de inferência variacional nesse problema. Tá? Então, isso passaria pelo aluno aprender inferência variacional, aprender um pouco de processamento de áudio, né, processamento de sinais, para ganhar algumas intuições disso, e fazer a junção das duas coisas. Eu chuto que daria para ser concluído em um tempo de mestrado.
Tá. Até porque esse trabalho aqui saiu do mestrado do meu co-orientador. Então, eu acho que isso também daria. Legal. Uhum. Tá? Um outro trabalho que me chamou muito a atenção quando eu estava no meu doutorado, eu não pude dar muita atenção a ele, foi esse daqui, que foi publicado na nossa querida Journal of Royal Statistical Society, série B. Tá? O Simon Godsell é um cara que trabalhou bastante com restauração de áudio, ele escreveu um livro que todo mundo que trabalha nessa direção acaba lendo. Tá? E esse trabalho aqui, ele tem uma pegada um pouco diferente do outro, que esse aqui, ele trabalha no domínio do tempo, tá? Você pega justamente a forma de onda, né? A função f de t amostrada e você vai restaurar exatamente a informação que você escuta, tá? E esse outro trabalho aqui, na verdade, ele olha em uma outra direção o sinal degradado. Em vez dele olhar a forma de onda, ele vai olhar uma coisa que a gente chama de espectrograma. Deixa eu ver se tem alguma figurinha mais bonitinha aqui, tá? Pode ser essa daqui mesmo. O espectrograma é uma decomposição tempo-frequência do seu sinal e ela essencialmente mostra, num determinado instante de tempo, quais frequências estão presentes no seu sinal. Tá? Então, o que eu vou falar agora está um pouco impreciso, mas finge que é verdade. Esse espectrograma aqui do meio, ele pode ser associado a um espectrograma de um sinal sem ruído, e esse daqui é o espectrograma de um sinal com ruído. Você vê que tem bastante informação diferente entre os dois, tá? Né? Todo esse cinza aqui está capturando informações de frequência relativas a um ruído de fundo, por exemplo. Então, nesse trabalho, como está aqui no título, Bayesian Time Frequency Surface Estimation. Tá? Isso aqui você pode pensar que é uma superfície, como a gente aprende nos cursos de cálculo, no domínio tempo-frequência, e você quer estimar essa superfície tempo-frequência através de métodos bayesianos, tá? O trabalho acaba sendo bastante focado em restauração de áudio, tá? Mas como ele foi publicado numa revista de estatística, ele acaba tendo umas outras aplicabilidades que os autores até apontam diversas vezes ao longo do trabalho. E como esse texto, ele foi, como está aqui, ele foi lido em uma sessão da Royal Statistical Society, tá? Se você procurar na internet, tem toda a discussão transcrita e revisores propuseram aplicações em diversas outras áreas, e eu acho esse um trabalho bem interessante. Então, o que eles fazem aqui, deixa eu ver se tem alguma figurinha mais interessante. Tá? O que eles fazem aqui é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Você vai modelar o sinal, porém agora a sua modelagem não vai ser mais autorregressiva, porque você não está olhando mais o sinal no domínio do tempo, você está olhando no domínio tempo-frequência, e você vai modelar mais de uma degradação. Esse trabalho ele trata tanto de chiado de fundo quanto do ruído impulsivo que a gente falou nesse trabalho aqui. Tá? Então, aqui ele lida majoritariamente com esses dois tipos de trabalho, de degradação. É um modelo bizarro. Eu tentei implementar esse negócio no meu doutorado, não obtive sucesso, não consegui, que, bom, não era o foco principal do meu trabalho e me deu bastante trabalho mesmo, eu tive que deixar para lá para focar na minha tese. E aí o que ele faz é o seguinte, ele propõe que você modele o sinal, né, original, o espectrograma, de algumas formas diferentes. Se você souber que o seu sinal, ele é, por exemplo, um violino tocando uma longa nota, ele sugere que você modele componentes horizontais do espectrograma como cadeias de Markov. Se você tem um sinal mais percussivo, né, bateria, alguma coisa assim, ele sugere que você modele componentes verticais do seu espectrograma, como cadeias de Markov. E se você quiser fazer alguma coisa mista, ele sugere uma coisa um pouco mais curiosa, que é um modelo inspirado na termodinâmica, um modelo de Ising, bastante usado para fazer restauração de imagens. Para quem já leu o trabalho original dos irmãos Gell-Mann sobre o Gibbs Sampler, é um modelo que eles adotam para trabalhar com restauração de imagem. Então, esse trabalho aqui seria um pouco mais hardcore, tá? Eu acharia que seria interessante para esse trabalho o seguinte, fazer uma implementação do que eles propõem aqui, tá? E, se possível, dado que a implementação não está disponível na literatura, não está disponível em lugar algum, e eu acho que teria bastante que o aluno poderia aprender fazendo essa implementação de coisas de processamento de sinais, ferramentas de processamento tempo-frequência,
E, se possível, né, seria legal fazer uma inferência variacional aqui também, havendo tempo no trabalho. Mas esse eu acho que acaba ficando apertado para fazer no mestrado, porém pouco tempo para fazer, pouca coisa para fazer no doutorado. Teria que ser isso mais um pouquinho, respondendo a pergunta que a Kelly me fez retroativamente aqui. Tá? Hugo, Oi. Essas implementações seriam feitas em qual software? Qual que vocês No esperariam? software preferido, assim. Eu tentei fazer no MATLAB porque é o que a comunidade de processamento de sinais mais usa, né? Você poderia fazer isso no Implementação... R tranquilamente. Né? Sim, sim, sem problema algum. O R tem pacotes para lidar com áudio, o R tem pacotes para lidar com domínios tempo-frequência, não tem problema nenhum. Então, uma sugestão é que nesse trabalho o aluno poderia tentar fazer um pacote especificamente para esse caso. Poderia, sim. Eu até tentei entrar em contato com os autores pedindo os códigos, mas eles perderam os códigos. Eu trabalhei em 2003, eu tentei entrar em contato com eles em 2016, se não me engano. Um tempinho depois, né? É um tempinho depois. Eu acabo usando mais MATLAB R na minha pesquisa porque é o que eu aprendi. MATLAB e Python, perdão, eu não uso R. Uhum. Ah, sim, Python. tá. Uhum. Tá. Eu sei meu tempo está acabando já, eu só quero falar muito brevemente de mais uma possível direção interessante, que não é na direção de restauração de áudio. Tá? Como está bastante na moda falar de deep learning, redes neurais e coisas assim, bastante misteriosas, tá? Uma outra linha de pesquisa bastante legal seria um estudo em coisas que é tratada nesse livro aqui, tá? Deep Learning Techniques for Music Generation. Tá? Os autores, o Jean-Pierre Briot, o Rogers e o François David. O François David Paché, se eu não me engano, ele tem algum cargo importante dentro do Spotify. O Jean-Pierre Briot, ele é professor de uma universidade francesa, mas ele está como professor visitante do departamento de música da Unirio. E o Gaetan Rogers, eu já ouvi falar bastante nele, mas eu não lembro o que ele faz, peço perdão por isso. Esse trabalho aqui seria para o aluno que teria uma inclinação um pouco mais musical, no caso, né? Aqui o conhecimento maior necessário seria justamente o conhecimento, talvez, de teoria musical, representação musical, partituras, coisas assim. Tá? E o objetivo seria estudar possíveis técnicas de redes neurais. E Deep Learning é uma rede neural com um monte de camadas, só um nome bonito para isso. Seria estudar algumas técnicas de Deep Learning para geração de música. Né? Você analisa uma base de dados, usa uma rede neural para aprender o que está por trás dessa base de dados e gera novas músicas com base nisso. Isso tem uma utilidade bastante legal para o pessoal da música, né, de tentar extrapolar composição de certos compositores, tentar entender coisas que eles utilizavam em sua composição. Tá? Existe o processo de análise musical, mas isso aqui pode te dar novos insights que não seriam tão fáceis de ser pensados, mas o computador pode te ajudar nesse procedimento. Tá? É claro que é divertido você falar que você compôs uma nova música ao estilo de Bach, sendo que ele já morreu há 400 anos. E existem coisas super legais na literatura, como, por exemplo, um improvisador automático, que você toca 15 segundos de música e ele continua tocando o que você gostaria de ter tocado, como se fosse justamente um colega improvisando com você. Então, trabalhos nessa direção são um pouco mais artísticos e menos estatísticos, eu diria, do que esses dois, mas também tem margem para bastante coisa legal ser feita nessa direção. Aí, respondendo de novo a pergunta da Kelly, né, nesse caso, o estudo seria uma passagem por esse livro, dando foco especial em algumas técnicas, tipo LSTM, Long Short Term Memory, que é um tipo especial de rede neural bastante usado para geração de música. Tá? Esse trabalho daria para ser feito também. O mestrado envolveria que o aluno aprendesse alguns aspectos de otimização, redes neurais, e seria bastante legal se já tivesse uma certa bagagem de conhecimento musical para levar esse adiante. Tá? Esses outros dois não têm tanta necessidade de você entender de teoria musical, basta que você goste de música, né? Porque se você não gosta de música, fica um pouco difícil de trabalhar com processamento de áudio. Mas acho que gostar de música é uma coisa um pouco universal. Tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Eu queria justamente isso, dar um breve overview da área e citar umas 2 ou 3 linhas de pesquisas que
para quem estiver interessado em seguir nessa direção ou estiver curioso para saber um pouquinho mais. Excelente, Hugo. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, vamos lá. Mais alguma pergunta para o Hugo? Kelly, posso? Claro que sim, Paulo. Seja Então, bem-vindo, inclusive. Inicialmente quero cumprimentar-te e agradecer ao Hugo pela partilha, achei bem interessante a apresentação. É mais uma sugestão, talvez, no primeiro exemplo que tu falaste, da primeira possibilidade para aluno, não sei se faz sentido pensar em algum tipo de método robusto, porque tu quando pensas em algo, porque isso acabam sendo outliers, né? Então, se considerares alguma coisa, algum modelo mais robusto, pode ser que pelo menos consigas limpar uma parte, e isso pode ajudar de alguma forma a limpar esse ruído. Então é mais no sentido de, não é especificamente uma questão, é mais uma sugestão que poderá ser útil. Sim, com certeza. Testar outros tipos de modelagens também é uma possível direção super bacana também, com certeza. Eu não testei isso, eu nunca tentei fazer isso. Eu já me recordo de ter visto na literatura modelagens alternativas, mas não me recordo de ter visto algum modelo robusto, então seria já uma novidade bacana. Certo, obrigado. O Rafael Fernandes fez uma pergunta aqui no chat. Será que uma proposta de modelos de mistura, ao invés de uma inferência a partir de saltos reversíveis, seria legal? Eu acho que é uma abordagem com uma formulação menos demoníaca e talvez mais eficiente em termos computacionais. Mas você ainda teria que tentar detectar quantos componentes tem a sua mistura, né? Essa que é a grande dificuldade. Para isso que você precisa de saltos reversíveis. Então, se você quiser fazer um modelo totalmente automático, né, você dá o sinal e ele te cospe o sinal restaurado de volta sem nenhuma intervenção humana, eu não consigo pensar em uma outra forma de tentativa e erro automática, tipo saltos reversíveis. Sim. Hugo, e algo, não sei se faz, algo do tipo, sei lá, uma priori spikes lab, no caso, para você tirar algumas dimensões, você acha que faz sentido, não? Sim, com certeza, faz sentido sim. Faz. Eu já pensei em usar priores dessas que induzem espacidade, mas em outro contexto, não nesse contexto específico de restauração de áudio. Nesse contexto de restauração de apresentado hoje. Né? Pensei em outro contexto de restauração de áudio. Mas eu só fiquei na clássica a priori de Laplace mesmo, sem muitas emoções. Mas sim, é possível também. Mais perguntas, pessoal? Mais alguém? Temos mais uma pergunta no chat. Obrigado, Daniela. Legal, obrigada. Bom saber que tem mais estatísticos e músicos presentes. Fala, Renato. Professor, nessa restauração de áudio, porventura você pode perder alguma característica de um músico? Por exemplo, ele tocou de um jeito que sai um ruído diferente. Poderia perder isso musicalmente? Eu fiquei pensando assim, por exemplo, uma banda tem 2 guitarristas. Aí cada guitarrista toca de um jeito. Aí tem um que é mais sujo do que o outro, vamos dizer assim. Isso poderia ser perdido nessa restauração de áudio? Nesses problemas que eu falei aqui, provavelmente não, porque são coisas numa escala muito pequena, tá? Esse cliquezinho aqui, né, ele contamina da ordem de 3 milissegundos, 2 milissegundos. Isso é muito pouco, tá? Mas é o suficiente para o nosso ouvido se incomodar muito, acontecendo sucessivas vezes. Então, para esse problema, não. Você não perde características globais dessa forma assim, tá?
Mas é possível que você perca outros tipos de característica. O problema mais difícil de tratar em processamento, em restauração de áudio é o chiado de fundo, tá? Porque ele contamina todas as amostras igualmente. É como se você tivesse x de t mais epsilon, onde epsilon é normal I e D, e você quer recuperar x de t. Só que você não quer recuperar x de t idêntico a x de t, né? Você quer recuperar o que o nosso ouvido mais percebe como x de t. E nosso ouvido é muito sensível. Então, é muito comum em procedimentos de restauração que você perca altas frequências, tá? Você tem um violino tocando uma nota muito aguda, com todos os seus harmônicos mais agudos ainda, que dá aquela belíssima interpretação daquele violonista que faleceu, e você não tem como pedir para ele tocar de novo, mas se você restaurar o áudio, pode ser que você perca algumas informações dessa natureza, tá? Você, em geral, não perde características globais como interpretação do intérprete, coisas assim. Mas no cenário onde você, por exemplo, imagina que você perdeu 1000 amostras, você perdeu 20 milissegundos e você quer interpolar esses 20 milissegundos do seu sinal de áudio. Existem técnicas para isso também, e nesse caso, o que você perdeu, né? Se alguém teve um ataque de bateria durante esses 20 milissegundos, você perdeu esse ataque. Você não tem como recuperar informação que não está de acordo com o modelo ao redor, tá? Eu respondi sua pergunta, né? Respondeu sim, professor. Obrigado. Beleza. Mais perguntas, pessoal? Mais alguém? Não. Hugo, queria complementar aí, agradecendo aí pela sua apresentação, parabenizando também. Vejo que é uma área que tem muita coisa a ser explorada. Acho que o pessoal falou de várias ideias aqui que realmente fazem muito sentido. E eu vi em algum lugar que você estava organizando um congresso de música e matemática. Isso, é verdade. Eu estou te ajudando a fazer a apresentação, hein? Depois, ó. Caramba, bem lembrado, Kelly. Puxa, Depois a gente troca. Pois é. Eu faço parte do grupo Musmat. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim. A tela do PDF ou a tela do navegador? Do PDF. Do PDF, né? Tá. Então, eu faço parte do grupo Musmat de pesquisa, é um grupo, um nome bastante intuitivo, né? Grupo de música e matemática da Escola de Música. E a gente está organizando agora, em dezembro, um congresso. Tá? A gente está organizando aqui o 5º Congresso Internacional de Música e Matemática, que vai acontecer online, nos dias 8 a 12 de dezembro de 2020, tá? A gente está organizando um monte de mesas redondas. Agora deixa eu mudar o que eu estou compartilhando para vocês, que agora eu quero mostrar meu navegador mesmo. A gente está organizando mesas redondas, palestras, um monte de coisa super legal. Tá? Então, se vocês entrarem aqui na página musmat.org, tá? Vocês vão ver aqui o Call for Papers, tá aqui o nosso cartazinho. Tem algumas datas aqui embaixo, a gente vai ter concertos online, apresentação de trabalhos, vamos ter palestras. O François Pachet e o Jean-Pierre Briot, autores daquele livro, vão dar palestra, eles trabalham junto com a gente também, tá? E vai ter uma mesa redonda especificamente voltada a processamento de sinais musicais, tá? Vai ser mediada muito provavelmente pelo meu orientador. E vai ter uma mesa redonda um pouco mais filosófica sobre música e probabilidade, né? Aspectos probabilísticos em composição e análise musical. Tá? Vai ter mesa redonda de outros temas super interessantes também. Então, quem tiver interesse, é totalmente gratuito. Basta que você fique alerta às datas e participe conosco desse evento. Legal, Hugo. Tá? Bom, obrigada mais uma vez. Então, palmas de longe. Eu que agradeço, Kelly, pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre processamento de áudio. A área é infinita. Quem tiver qualquer curiosidade, mesmo que não seja para trabalhar nisso, a gente toma um café no Batista em 2039 e conversa sobre isso daí. Beleza, obrigada a presença de todos também. Eu vou interromper a gravação.